Valentim, pode começar. Olá, pessoal, boa noite. Vamos começar a nossa segunda aula da disciplina Associativismo, Cooperativismo e Extensão Rural. Meu nome é professor Paulo Rogério, sejam todos bem-vindos a mais esta aula. Pessoal, continuando, a última aula nós falamos bastante desse tema, hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito da autogestão, o modelo de gestão do cooperativismo, e outros temas relacionados também a esta aula, Nós vamos fazer perguntas, Essas perguntas terão respostas e nós vamos comentar cada uma delas, tá bom? A primeira pergunta é o seguinte: o que é autogestão dentro do cooperativismo, A autogestão é o módulo de administração no qual os próprios cooperados participam ativamente da tomada de decisões, Isso significa que os trabalhadores são, ao mesmo tempo, donos e gestores da cooperativa. Ela valoriza a democracia, a transparência e o envolvimento coletivo na gestão, buscando resultados econômicos e sociais equilibrados. Então, nesse tipo de autogestão dentro do cooperativismo, é algo que beneficia todos, e não uma minoria. Todos podem participar, todos são donos do negócio, todos podem opinar sobre qualquer assunto ali dentro, evitando que tenha parcelas que são um grupo mais privilegiado, tá bom? Você, de acordo com a sua participação, dentro da cooperativa, você tem voto, você tem voz, você pode participar de acordo com aquilo que você encaminha para a cooperativa, uma cooperativa de leite, por exemplo, cada cooperado tem direito a um voto, seja de 100 litros, seja de 1.000 litros, seja de 5.000 litros, cada um tem direito a um voto. Então, isso coloca uma igualdade muito grande, uma democracia muito grande, evitando transtorno de que os que oferecem mais produtos para a cooperativa, ofertam mais produtos para a cooperativa, tenham mais poder, tenham gerência ou ingerência acima das coisas da cooperativa. Ou seja, todos participam de forma igualitária, Segunda pergunta, pessoal, nós vamos fazer 60 perguntas, depois vamos ver um resumo geral desse assunto. É um assunto simples, tranquilo, mas necessita da nossa atenção aí, principalmente porque nossa prova está chegando, e nós vamos precisar. Seja bem-vindo, Carlos Henrique. O Carlos Henrique entrou agora, seja bem-vindo. Então, a segunda questão, gente: quais são os principais princípios que norteiam a autogestão cooperativista, Os princípios incluem a democracia participativa, a transparência, a solidariedade, a igualdade entre os cooperados, a divisão equitativa dos resultados e a educação permanente. Esses valores asseguram que a cooperativa funciona de forma ética e sustentável. Então, essa autogestão é maravilhosa, os próprios cooperados que participam da gestão. Quem tem mais a oferecer, vai oferecer mais, vai dar as ideias, quem tem menos, oferece menos, mas todos, no final, têm a participação e o voto, seja da ideia daquele que estudou menos, daquele que estudou mais, daquele que tem menos, daquele que tem mais, mas o voto, depois do final, é um voto coletivo e ganha a maioria. A autogestão, os princípios são excelentes, a transparência é maravilhosa, todos os números têm que estar divulgados para que todos saibam o que está entrando na cooperativa, o que está sendo feito na cooperativa, como está sendo vendido, como está sendo manipulada a matéria-prima que está entrando na cooperativa, e desta forma as pessoas têm uma participação ativa e também uma certa tranquilidade, saber que o seu produto não passa por atravessadores. A cooperativa, o cooperativismo, ela visa retirar esse atravessador. Ela mesma está gerindo o negócio de várias pessoas, e cujo
você está atuando nesse negócio como dono, como cooperado. Terceira pergunta, gente. Como o modelo de autogestão difere da gestão empresarial tradicional, né? Como o modelo de autogestão, a gestão que o próprio cooperado atua dentro da cooperativa, difere da gestão empresarial tradicional. Como que é a visão da gestão empresarial, gente? Esse óculos ficou melhor. Na gestão tradicional, as decisões são centralizadas na figura do empresário ou diretoria. Já na autogestão, todos os membros têm voz e voto, compartilhando responsabilidades e resultados. O foco deixa de ser apenas o lucro e passa a incluir o bem-estar coletivo, né? Então, a diferença é que na autogestão, a cooperativa, o cooperado participa, ele tem voto, ele tem vez, a opinião dele vale. Na gestão empresarial tradicional, é só o dono que manda. Olha, numa grande decisão lá, o dono decide se vai ou se não vai, se sim ou se não. Tá certo, pessoal? Quarta pergunta, pessoal. Quais são os desafios da autogestão nas cooperativas brasileiras? Né? Quais são os desafios? O que vocês acham aí que você, dentro de uma cooperativa, participando, você está entregando a sua matéria-prima, né? Seja qual matéria-prima for, se é da cooperativa, pode ser cooperativa de vários tipos, né? Recebendo vários produtos, né? De pequenos, médios e até grandes cooperados, né? Quais que são os desafios da autogestão? Os principais desafios são a falta de preparo gerencial dos cooperados, a resistência à participação coletiva, o individualismo e a dificuldade em equilibrar a eficiência econômica com princípios democráticos. Tá, gente? Então, o individualismo, eu sei melhor que o outro, né? A minha opinião é melhor que a outra, eu estou mais preparado. Então, tudo isso atrasa o processo de gestão, da autogestão das cooperativas e pode fazer até com que as cooperativas venham a fechar, né? A falta de preparo gerencial dos cooperados coloca uma pessoa que não tem preparação nenhuma, não sabe comandar. É um dos cooperados que tem ali um bom trânsito entre os demais companheiros, mas ele está preparado, né? Então, tudo isso, gente, a gestão, ela tem desafios muito importantes, né? E cabe à reunião decidir e ter consciência que a pessoa que vai ocupar algum cargo precisa ter conhecimento, né? Não se coloca para atuar como médico uma pessoa prática. Não se coloca uma pessoa para construir um prédio, um engenheiro prático. Não se coloca pessoas que não têm experiência na área. Então, isso é muito importante, né? E como é que a gente faz, gente, para combater tudo isso? O individualismo, como é que nós vamos fazer para combater essa dificuldade de equilibrar a eficiência econômica com princípios democráticos, né? Tudo com conhecimento, aprendizado e busca pelo conhecimento. Não se pode atuar em nenhum ramo, nenhum mercado de trabalho, nenhuma área sem conhecimento daquilo que você está pretendendo fazer dentro daquela gestão, né? Número 5, pessoal, Carlos, nós vamos fazer 60 perguntas, 60 respostas, tá? Depois nós vamos verificar aí o resumo geral de tudo que foi falado aqui, beleza? Então, a quinta pergunta aqui, ó, como a autogestão pode aumentar o comprometimento dos cooperados? Né? Como a autogestão, essa autogestão é que os próprios cooperados, eles administram as cooperativas, né? Pode aumentar o comprometimento dos cooperados, né? Ao envolver os cooperados nas decisões, eles se sentem parte do processo.
Então, isso é muito bom que você envolva as pessoas, porque eles não vão ficar de fora, né? Sendo que você colocou a sua matéria-prima dentro da cooperativa para ser vendida ou transformada, você passa a ter voz, voz de voto, voz de sua opinião, voz da parte financeira, o que fazer, se vai arriscar, se não vai arriscar. Então, envolver os cooperados nas decisões, eles se sentem parte do processo, não fiquem excluídos, aumentando o senso de pertencimento e responsabilidade. Então, por que tem que pertencer? É muito complicado você fazer uma cooperativa, você conseguir os membros, né? Vamos supor, nós fizemos um planejamento e temos que fazer uma cooperativa, e essa cooperativa, para andar, precisa de 300 cooperados. Senão, ela não vai andar. Senão, ela tem que ter, no mínimo, matéria-prima de 300 cooperados, né, para que ela possa produzir, para que ela possa transformar, para que ela possa andar, para que ela possa se pagar, para que ela possa dar resultado. Aí as pessoas começam a achar que não tem mais pertencimento, que acha, para que eu estou ali? Se eu pudesse vender direto lá para outra empresa ali, eu acho que eu sairia melhor. E aí eles vão saindo da cooperativa. E esse número 300, ou seja, o custo que era dividido por 300 passa a ser por 299, 290, 280. Esse custo vai aumentando até ficar inviável a cooperativa. Então, esse pertencimento é muito importante, as reuniões, comparecer, incentivar o cooperado, né? Porque senão essa falta de pertencimento, as pessoas saem e o custo que cabia dentro da cooperativa, tudo é distribuído entre os cooperados, né? Aquilo acaba caindo sobre os outros cooperados e vai ficando oneroso até chegar a um ponto de ficar inviável, né? Responsabilidade é muito importante. Você colocar isso na cabeça de cada um. Vamos iniciar uma empresa. Os excelentes resultados serão distribuídos para todos, ao mesmo tempo que os péssimos resultados também serão distribuídos para todos. O pessoal só quer bons resultados. Beleza, então necessita o quê? Responsabilidade. Eu não posso começar numa cooperativa hoje fornecendo os meus 1.000 litros de leite, por exemplo, né? Seja leite, seja café, seja milho, seja soja, seja qualquer coisa que a pessoa produz, mas o que acontece? Passou um certo tempo, eu não tenho mais esse pertencimento, essa ligação com a cooperativa. Aliás, eu sou até meio maltratado quando eu vou lá. Então, eu passo a não ter mais responsabilidade, né, para com a entrega da matéria-prima. Eu acabo entregando a metade, depois eu vou desviando o restante, vendendo para outro lugar, até chegar um ponto que eu me desligo da cooperativa, saio, e aquele custo, né, custo que era dividido, por exemplo, para 300 pessoas, acaba passando para 299, ou seja, de pouquinho em pouquinho vai aumentando o custo, né? Isso é muito importante mesmo. Então, como a autogestão pode aumentar o comprometimento dos cooperados? Sentido de pertencimento e responsabilidade, né? Isso é muito importante. Número 6, pessoal, quais instrumentos administrativos são mais usados na autogestão? Quais instrumentos administrativos, né? São utilizados assembleias gerais, conselhos fiscais e administrativos, reuniões setoriais e comissões de trabalho. Esses instrumentos garantem a participação direta e o controle democrático das decisões, né? Então, o que são assembleias gerais? São reuniões para todos, para tratar de temas gerais, tá? Conselhos fiscais, da parte de fiscalização, tá? E administrativo, parte da administração da cooperativa, reuniões setoriais e comissões de trabalho, né? Reuniões setoriais, um setor está com problema, nós temos que, como cooperados, resolver esse problema. Comissões de trabalho, o que está faltando? Está sobrecarregado, está tendo muita gente empregada, ou o serviço não está andando de acordo com... Então, tem todo um grupo de cooperados que participam, porque o negócio não deixa de ser dele. É todo mundo.
Se todo mundo for ajudar, todo mundo vai ganhar. Se ninguém for e ninguém ajudar, ninguém vai ganhar, né? A cooperativa, ela exige um engajamento geral. Então, por isso, tem que ser pessoas participativas e que gostam de lidar com o público, tenham um bom caráter para isso, né, gente? Você não vai colocar um ditador ali, uma pessoa nervosa, que não sabe lidar com as pessoas, que rapidamente todo cooperado vai embora, né? Isso dá prejuízo. 7 aí, pessoal. Como a autogestão contribui para o desenvolvimento sustentável local, né? Ela incentiva, gente, o uso racional dos recursos, promove o emprego local e fortalece a economia solidária, evitando a concentração de renda e estimulando o desenvolvimento territorial. Bom, vamos falar um pouquinho a respeito disso. A autogestão, você administrando a própria cooperativa, todos os cooperados administrando a própria cooperativa, é a sua gestão, a sua participação, contribui para o desenvolvimento sustentável da sua localidade. Ela incentiva o uso racional de recursos. Então, os recursos têm que ser aplicados de uma forma muito racional. Não pode desperdiçar nada. Energia, água, mão de obra, é tudo ali local. Quanto mais a falta de administração na área desses recursos, maior o custo na produção, beleza? Promove o emprego local, claro, é a localidade, né? Esse tipo de autogestão, você vai colocar pessoas da localidade que você conhece, que você tem conhecimento e sabe que eles podem trabalhar, né? Fortalece a economia solidária, a economia da região, a economia daqueles que estão ao redor de você, né? Evitando a concentração de renda e estimulando o desenvolvimento territorial, né? Então, são pessoas capacitadas dentro da localidade, né? E a autogestão vai buscar essas pessoas e vai dar oportunidade para que cada um exerça, né? Dentro ali da cooperativa, a sua função, né? Sempre vigiada, sempre que os gestores, né? Os cooperados estejam ali vigiando e atento a toda a movimentação da cooperativa, principalmente dos funcionários, né? Número 8, pessoal. Qual é o papel do presidente ou gestor numa cooperativa autogerida, né? Qual que é o papel do presidente ou gestor, né? Eu posso te falar que o papel deles nunca deve ser de administrar com mão de ferro, né? Com mão de ferro, ser um gestor implacável, né? Ninguém aguenta esse tipo de gestão e as pessoas, elas vão saindo. Esse gestor tem que ser muito racional, muito humano e com um conhecimento administrativo muito bom, né? O papel do gestor é de facilitar de coordenador das decisões coletivas e não de autoridade central. Ele deve garantir que a democracia interna seja respeitada e que as decisões representem a vontade da maioria. Então, é um tipo de gestor muito democrático, né? Mesmo que ele saiba que, pelo conhecimento dele, pela vivência dele, né? Ele sabe que o caminho a seguir, que as pessoas querem ir, não seja o ideal, mas ele tem que ser democrático e respeitar a vontade da maioria, né? Esse aí tem que ser um tipo de gestor aí que ele coloca o posicionamento dele, pode até lutar pelo posicionamento dele, explicar o posicionamento dele, mas assim que a maioria votar, ele tem que acatar o que a maioria votou e continuar trabalhando para melhor presidência e gestão da cooperativa, né? Número 9, gente. Como a autogestão influencia a cultura organizacional da cooperativa, ou dentro da cooperativa, né? Então, como a autogestão, ela cria uma cultura baseada em confiança, né? Colaboração, diálogo e corresponsabilidade, em oposição à hierarquia rígida das empresas convencionais, né? As empresas convencionais, quem tem autoridade manda, quem não tem, obedece, né?
Então, a autogestão dentro da cooperativa é uma colaboração, tá? E um diálogo de corresponsabilidade, ou seja, eu tenho a mesma responsabilidade que você, nós estamos aqui colaborando, né, para que todos ganhem, né? É difícil, gente? Sim, é difícil. É difícil. É um desafio muito forte, né? Colocar essa autogestão dentro de uma cooperativa. Mas não é impossível. 10ª pergunta, pessoal. O que acontece quando a autogestão é mal aplicada, né? O que será que quando a autogestão, a gestão da própria pessoa que está ali dentro da cooperativa, dando a sua ajuda ali, para que a cooperativa seja administrada por todos, né, e de uma forma democrática. O que acontece quando essa autogestão é mal aplicada, né? Quando há falta de transparência, né, baixa participação ou concentração de poder, a autogestão perde seu sentido e a cooperativa pode enfrentar crises de confiança e ineficiência. Lembrando sempre, gente, isso é um detalhe muito importante. A cooperativa ela só vai vencer com união. Essa união só vai dar certo se tiver transparência, né? Se tiver transparência, se tiver dando lucro e se tiver racionalidade em tudo que está fazendo, tá bom? Então, a partir do momento que a confiança desapareceu, né? Não tem confiança, né? A autogestão é mal aplicada, então você não tem confiança. A primeira coisa que você vai fazer é parar de fornecer a matéria-prima que você fornecia para aquela cooperativa. Parando de fornecer a matéria-prima para a cooperativa ela começa a aumentar o custo. Ela começa a diminuir a quantidade de produto que ela recebe. Então, se ela recebe menos produto, ela está vendendo menos produto e o custo fixo dela permanece o mesmo. Então, aumenta o custo que deve ser dividido para os outros cooperados. E, com isso, chega a um ponto de exaustão, né? O custo fica inviável, né? Você está fornecendo o produto, a cooperativa está vendendo, né? Mas acaba vendendo com um preço mais caro, então ela encontra menos comercialização dos produtos, né? Encontra menos comercialização de produtos, porque menos competitividade, porque o preço está alto, então acaba acabando com a cooperativa. De pouco a pouco, esse custo vai ficando para quem? Para os cooperados. Tá? Lembra sempre, a cooperativa ela é formada de cooperados. Os cooperados, todos dando certo, todos ganham, você retira a parte intermediária do seu negócio e você passa a ter uma administração e um lucro fantástico, né? Desde que você seja atuante, a cooperativa seja transparente e tenha honestidade e democracia. Caso contrário, você fica só com a parte onerosa, você fica com a parte dos custos muito alto, você não pode ficar aumentando tanto o preço dos produtos da cooperativa, porque senão a competitividade não existe, então fica numa situação difícil até fechar a cooperativa e todas as despesas do fechamento da cooperativa, até fechar a cooperativa, é repassado para todos os cooperados. Gente, isso é uma tragédia muito grande. Por isso que, quando vai começar uma cooperativa, nós temos que pensar de uma forma muito direta, né? Nós não podemos colocar pessoas aí com nenhuma mancha aí no passado, com deficiência de caráter, nada. Pode entrar todas as pessoas que quiser, mas para a parte administrativas tem que ser pessoas muito idôneas, muito certas, né? Para que a cooperativa não venha a ter fracassos, né? A ineficiência dentro da cooperativa é terrível, né? Nepotismo e tudo mais. Número 11. Quais resultados econômicos são esperados em uma cooperativa com uma boa autogestão? Nossa, os melhores possíveis, né, gente? Espera-se equilíbrio financeiro, sustentabilidade a longo prazo, redução de custo. Nós estamos falando a respeito do terceiro, né? O pessoal vende leite, por exemplo. Vamos falar da cadeia de leite. Você vende leite para onde? Eu vendo leite lá para Nestlé. Beleza. Então, a Nestlé, ela te compra matéria-prima. Depois, ela transforma o leite em vários outros produtos. Então, ela é um intermediário.
A cooperativa, ela tem a função da Nestlé, e você recebe dentro da cooperativa, seria o perfeito, não somente o preço ideal do leite, mas depois do lucro que a cooperativa adquiriu no desenvolvimento desse leite. Esse leite virou chocolate, esse leite virou iogurte, virou vários outros produtos, e o lucro dessa atividade, no final do ano, é repartida com todos os cooperados. Então, essa é a grande vantagem. O que o intermediário ganha, fica para ele. A cooperativa, o que ela ganha, depois ela reparte com os cooperados, né? Então, espera-se equilíbrio financeiro, né, principalmente. Se não tiver equilíbrio financeiro, não adianta, né, dentro da cooperativa. Sustentabilidade a longo prazo. É uma cooperativa que vai durar muito tempo, ela é competitiva, tiraram o intermediário do local, então o produtor fornece diretamente para ela, o produtor tem gerência ali dentro, né? Então se entende que quase que uma empresa direta do produtor, né? Redução de custo, aumento da renda dos cooperados e fortalecimento da competitividade no mercado, né? Então, a competitividade é porque tirou o intermediário. Então, você pode vender produtos com excelente qualidade com menor preço, porque você tirou a fase intermediária do negócio, entendeu? Cooperativa é um bom negócio, um excelente negócio. O grande problema é a administração, tá? Número 12, gente. Como a educação cooperativista sustenta o modelo autogestionário, né? A formação constante dos cooperados em gestão, economia solidária e democracia é essencial para garantir decisões conscientes e responsáveis, consolidando o modelo autogestionário, que autogestiona, que autoadministra. Tá certo, pessoal? Então, dentro da cooperativa, tem planos para crescimento de todo aquele que tem interesse em crescer, tá? Então, incentiva-se muito. Então, dentro da própria cooperativa, tem os técnicos que vão nas propriedades, por exemplo, no caso agrícola, elas vão lá para levar a tecnologia gratuita a todos os cooperados, né? Nós vemos até hoje já está um pouco difundido, falando especificamente do lado do leite, né, nós vemos que há muito poucos anos atrás, nós não tínhamos touros reprodutores que incentivavam a produção de leite, né? Os touros eram sempre voltados para a carne, né? E mesmo os touros voltados para a carne eram touros que tinham a descendência deles eram touros pequenos, né? Com muita saúde, mas pequenos. E sendo pequenos, produzia pouca carne. Então, a base das cooperativas foi desenvolvimento e importação de touros que que tivesse características leiteiras muito positivas. E isso foi mudando há poucos anos atrás, foi mudando toda a condição, né, toda a cadeia produtiva de leite, né, toda a bacia leiteira aqui da região e de todo o estado de Minas, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, foi tudo mudando aqui em função desse incentivo, né, das cooperativas, né, e dos técnicos em difundir, né, material genético de alta qualidade para a produção de leite, né? Hoje nós estamos muito adiantados nisso. A produção de leite no Brasil não tem muito tempo, gente, porque eu estou vivo, eu lembro disso, chegava a 5 litros de média vaca, né, por dia, né, depois passou a 10 litros, hoje ultrapassa os 25 litros com tranquilidade, né? Para chegar a isso, é um desenvolvimento genético muito grande. Por quê? Como? Através das cooperativas, do interesse da cooperativa em desenvolver com democracia, com sinceridade, todos os seus cooperados, chegando cada um a um nível de excelência, né? Então, isso é muito importante. Então, os técnicos dentro da cooperativa também são técnicos democráticos, com muita responsabilidade, que têm a função simples de difundir tecnologia, ajudando aquele produtor a chegar a aumentos de produtividade no setor dele. Tá bom, pessoal?
Então, terminamos nessa parte de autogestão, nós vamos entrando no segundo tema, direitos, deveres e desenvolvimento intelectual dos cooperados, né? Vamos fazer 12 perguntas e respostas, né, desse tema. Beleza, pessoal? Vamos lá. Quais são os principais direitos de um cooperado? Então, que direito que o cooperado tem, pessoal? Os direitos incluem votar e ser votado, né? Ele pode votar em uma pessoa para administrar, ele pode votar em uma decisão a ser tomada para a cooperativa, ele também tem o direito de se colocar na disponibilidade de gerenciar algum setor dentro da cooperativa, tá? Então, votar e ser votado. Participar das decisões, né? Toda decisão, seja administrativa, seja fiscal, seja de trabalho, ele tem direito de participar. Receber sobras de acordo com sua participação. Essas sobras seriam o lucro, né? Vamos continuar aqui no caso do leite, né? Então, já falei aqui para vocês, né? A cooperativa, ela te compra o leite, né? Compra o leite ao preço que está no mercado, está tudo certinho, beleza. Então, qual que é o diferencial? O diferencial é que essa cooperativa, ela vai ensacar o leite, ela vai tornar o leite em pó, ela vai fazer iogurte, ela vai fazer chocolate, né? Aproveitando que o leite vai comprar o cacau, vai fazer o chocolate. O lucro dessa outra atividade, né? Seria a transformação da matéria-prima. A matéria-prima é o leite. A transformação dessa matéria-prima vai chegar, esse lucro deve ser dividido, né, para todos os cooperados, né? Uma parte para a manutenção da cooperativa, outra parte vai ser dividido para os cooperados, de acordo com a produção de cada cooperado, né? Tem que ter justiça. Aquele que oferece 1.000 litros, ele vai receber de acordo com os 1.000 litros que ele oferece, aquele que oferece 100 litros, de acordo com os 100 litros que ele oferece, e assim por diante, né? Tudo de forma justa e bem aplicada, né? Então, os diretores... Bem, já falamos dessa parte, né? Quais são os principais direitos de um cooperado. E o principal, gente, né? O principal, para fazer com que isso aconteça, as pessoas têm que ser sérias e honestas, né? 14. Quais são os deveres básicos dos cooperados, gente? Contribuir financeiramente com o capital social, participar das assembleias, cumprir as normas internas, promover o crescimento da cooperativa e agir com lealdade e ética, né? Isso aí são coisas simples, né? O que é esse contribuir financeiramente com o capital social? Bem, gente, se qualquer coisa que vai ser implantado dentro de uma cooperativa tem que ser votado por todos os cooperados, né? Se a cooperativa ainda não tem capital suficiente para construir, para adquirir uma máquina, para adquirir um terreno, ou para fazer algo nesse sentido, dentro da cooperativa, é votado, né, em assembleia, e se a assembleia decidir que sim, né, a essa contribuição financeira com capital social. Mas, Paulo, e esse capital social, digamos assim, esse capital investido dentro da cooperativa, isso retorna? Ela retorna da seguinte forma: você é um dos donos, tá? Se um dia a cooperativa fechar e for vendida, parte dessa venda cabe a você que atuou na cooperativa, tá certo? É assim que funciona. Ou assim que deveria funcionar, tá? Número 15, como o desenvolvimento intelectual dos cooperados impacta o desempenho da cooperativa? Veja bem, pessoal, olha que pergunta aqui importante aí, ó. Como o desenvolvimento intelectual dos cooperados impacta o desempenho da cooperativa, né? Hoje nós temos duas coisas muito importantes nesse mercado, né? Não somente a parte do desenvolvimento intelectual, né? Mas também a parte do caráter, né? Não adianta a pessoa ser extremamente capacitada, mas ter um caráter debilitado, né? Que vai levar à corrupção, ao desvio de dinheiro e tudo mais, né? Então, os cooperados mais capacitados tomam decisões mais estratégicas, identificam oportunidades e lidam melhor com desafios de mercado, elevando o nível técnico e gerencial da organização, né? Isso, por exemplo, uma pessoa bem capacitada, né? E é por isso que nós estamos aqui dando aula, capacitando as pessoas
para que a cada dia o nível técnico e o nível profissional de todos os alunos aí cresçam, né? Esse é o principal objetivo nosso aqui dentro da Politécnica, né? Veja bem, pessoal, olha a diferença, um pequeno exemplo, né? Um cooperado bem capacitado que ele tem noção de exportação, né? Então, uma pequena cooperativa que estava com um produto de excelente qualidade, mas era só vendido ali local e o máximo ali saindo por algumas cidades ali próximas, né? De repente entra esse cooperado mais capacitado e começa a fazer, começa a dar ideia de exportação. E exportação vai elevar o preço do produto dele a mais de 200%. Né, até 300%, é um produto local, um produto de cooperativa, né, e com outras visões ambientais, então ele entra ali no conhecimento, ele tem um conhecimento tão grande que vai mudar toda a vida dos cooperados. Todos passam a ganhar muito, né? Melhora a condição higiênica das fazendas, melhora a condição ambiental, passa a exigir que as fazendas sejam certificadas para iniciar essa exportação dos produtos lácteos, por exemplo, né, que eles estão produzindo, e com isso alcança mercados aí da Europa, né, e da América do Norte e de outras localidades que pagam melhor por esses produtos, né, que vêm de locais organizados, que não tem mão de obra escrava, que leva a sério o meio ambiente. Então, somente com o conhecimento dessa pessoa que chegou ali direto na cooperativa, as coisas mudam, né? E com isso agrega valor para todos, né? Para todos, né? Ao mesmo tempo, do outro lado, se um cooperado, né, mais capacitado, não tenha muito conhecimento, mas não tenha caráter, né, pode afundar uma cooperativa, né? E eu já vi isso acontecer, infelizmente. 16. Por que a educação cooperativista é uma obrigação estatutária, gente? Por quê? Por que a educação cooperativista? Né? O que é essa educação sobre a cooperativa, sobre o cooperativismo? Por que é uma obrigação estatutária? Porque sem formação contínua, o cooperativismo perde seu caráter democrático. Tá? A Lei número 5.764, de 1971, previa a educação cooperativista como dever das cooperativas, garantindo conhecimento sobre gestão e princípios cooperativos. Então, é muito importante que a pessoa tenha essa educação, esse conhecimento, tenha adquirido essa educação sobre o cooperativismo, né? Então, hoje nós temos no mercado vários cursos específicos voltados diretamente para o cooperativismo, que são de extrema importância para a cooperativa, né? Porque sem esse conhecimento, a educação cooperativista gera o caráter democrático. Isso é uma frase muito importante, gente. A educação cooperativista gera o caráter democrático. Sem esse caráter democrático, não existe cooperativa. Tá? Vamos lá, pessoal. Ó, são 15 para as 8, 16 para as 8, né? Nós vamos até 8h30, são 60 perguntas, tá? Estamos indo bem. Vamos lá, vai dar certo. Vai dar tempo aí de terminar tudo direitinho. Não desanima, não. Ô, Carlos, faz um café aí, um pão de queijo, viu? Desanima, não. O falatório aqui é grande aí, mas você não pode desanimar, não. Enche a garrafa de café aí, viu? Vamos lá, cara. 17ª aí, ó. Olha, ó. 17ª. O que são sobras no cooperativismo e como devem ser distribuídas? Sobras, gente. Sobra é isso aqui, ó. Din-din, né? As sobras são o resultado positivo das operações anuais e devem ser distribuídas proporcionalmente à participação de cada cooperado nas atividades e não pelo capital investido, né? Então, vamos lá. Então, elas devem ser distribuídas proporcionalmente à participação de cada cooperado nas atividades. Então, vamos lá, gente. Uma atividade
outra atividade, nós estamos falando muito do leite, vamos falar de milho e soja. Você entregou o seu milho e soja, as quantidades de toneladas de cada um, né? A cooperativa recebeu, a cooperativa pegou o seu milho, pegou sua soja e fez ração, tá? Ela pagou o seu milho, pagou a sua soja, mas ela fez ração. Ela fez ração desse milho e soja. A ração ela tem um valor melhor agregado. Ela é vendida no mercado bem melhor do que o milho e soja, né? Então, vai gerar lucro para a cooperativa. Essas cotas, essa sobra, né? Sobrou dinheiro. Teve lucro na cooperativa. E cooperativa não é feita para ter lucro, né? Então, por isso que é a grande vantagem da cooperativa. Essa parte financeira, que está sobrando esse dinheiro aí, por isso que chama sobra e não lucro, está sobrando esse dinheiro dentro da cooperativa, volta para todos os cooperados de acordo com aquilo que você da sua atividade. Então, você entregou 1.000 toneladas, você vai receber de acordo com a 1.000 toneladas de grão que você recebeu. Aquele que entregou 10.000 toneladas, ele vai receber um pouco mais. Aquele que recebeu 1.000 toneladas, são cotas de participação. Cada 1.000 toneladas entregues vai ter uma resposta de sobra referente a tanto, sabe? Bem democrático, bem estudado, né? Em cima daquilo, né, que você investiu, o capital que você investiu ali dentro da cooperativa. 18, gente, vamos lá. Qual a importância da ética nas relações entre os cooperados? Essa ética é muito importante, né? Uma das coisas aí que estraga tudo é o tal da fofoca, né? Dentro do cooperativismo, a fofoca, você viu falar, o fulano está fazendo aquilo, não sei o quê. Gente, isso aí não pode existir dentro da cooperativa, nem brincando, né? Porque a partir do momento que uma pessoa vai desenvolvendo um mau caratismo ou distribuindo informações que não são verdadeiras dentro da cooperativa, ele acaba destruindo a si mesmo, né? Porque as pessoas vão ficar ali receosas, vão ficar duvidando, e muitos ali não vão nem lá na cooperativa para saber se realmente é verdade ou não, e vão começar a retirar as cotas da cooperativa, a vender, a sair, a não entregar mais produtos, a cancelar o seu contrato, e com isso é aquilo que a gente falou, né? Quanto menos cooperados, maior o custo, né? Maior o custo da atividade. Quanto maior o custo, as sobras não existem mais, porque o custo é muito alto, não existe sobra, né? Aquilo que era antigamente sobrava, agora vai para pagar dívidas, né? Não tem sobra. Então, a cooperativa ela tem que ser redonda, muito clara, muito transparente, com pessoas muito sérias. É um dos locais onde as pessoas têm que ser muito honestas. Nenhum local onde a cooperativa tem pessoas de duplo caráter não funciona. Em pouco tempo, essa cooperativa vai à falência, né? Então, a ética fortalece a confiança, né? A ética, a pessoa tem que ser muito ético, tá? E o respeito mútuo, e o respeito mútuo, fundamentais para a cooperação e o cumprimento das decisões coletivas, né? Quando a gente está se tratando de coletividade, né? E você é um dos donos ali da empresa, você tem que ter muito cuidado na divulgação de qualquer notícia ali dentro, tá? Qualquer informação ali, se você é dono e você está insatisfeito, você tem que conversar com a administração, tá? Você conversa com a administração até o ponto que você tem que sair de lá convencido que ou você está certo e deu uma colaboração muito boa, ou você está errado e você foi convencido que você está errado, né? Mas jamais falando de assunto que talvez você não está bem certo daquilo que está acontecendo, tá certo? Então, o cooperativismo exige uma ética, né? Uma ética pessoal, assim, muito grande mesmo. 19, pessoal, como a participação ativa diferencia um cooperado de um mero investidor, né? Isso é importante, hein? O cooperado é parte integrante da gestão e dos resultados, né?
Então, o cooperado, ele não tem meio termo. A partir do momento que ele entrou, ele está fornecendo toda a matéria-prima, toda a produção da sua fazenda, né, ou da sua indústria, ou de qualquer outra, de sua pequena indústria, ou seja a atividade que for, né, ele tá colocando ali a sua confiança total, né? Então, o cooperado é parte integrante da gestão, né, e dos resultados, participando das decisões e do trabalho coletivo, enquanto o investidor apenas aplica capital buscando lucro. O investidor é o seguinte: está passando por uma situação difícil, ele não fica, ele não vai estar do seu lado. Está dando lucro, o investidor está colocando o dinheiro dele lá. Passou, ele tá verificando todos os dias, que começou a cair ali, tem previsões ali de queda, tem alguma coisa, retira o dinheiro dele imediatamente e aplica em outro setor. Isso aí é o investidor. O investidor, ele não tem comprometimento em crescimento da região, em crescimento da mão de obra, em gerenciamento de uma cooperativa, ele simplesmente tem interesse em colocar o dinheiro dele e ter lucro, só isso, né? As pessoas envolvidas em uma cooperativa, elas estão envolvidas num bem maior, né? Toda a localidade dele, por exemplo, que vai trabalhar na cooperativa, né? Lógico que as pessoas serão ou capacitadas para atuarem naquela função ou encontrarão mão de obra capacitada, né? Mas o benefício da localidade é visível, é a olho nu, né? Várias pessoas vão trabalhar, vão ganhar o seu sustento, isso é muito importante. O cooperado, ele tem uma visão completa, né, social e democrática, enquanto, né, o investidor não, ele coloca o dinheiro dele ali, começou a dar algum problema, em vez dele, não, eu vou ali conversar com a administração, não, ele retira o dinheiro dele e coloca em outra empresa, né? Número 20, gente, de que forma o cooperado pode exercer sua cidadania dentro da cooperativa, né? Então, vamos lá. De que forma o cooperado pode exercer sua cidadania? O cooperado é um cidadão? Ele tem direitos, tem deveres ali dentro da cooperativa? Tem, gente, claro. Através da participação em assembleias, votações em decisões estratégicas, fiscalização das contas e envolvimento em ações comunitárias promovidas pela cooperativa, né? Se qualquer cooperado que queira participar atuante, dentro da cooperativa, e não tenha, ele não quer ficar só entregando a matéria-prima, recebendo ali as sobras, ele quer também trabalhar dentro da cooperativa. Ele quer trabalhar, exercer um cargo e tal. Então, ele tem que se capacitar, tá bom? É importante que a pessoa tenha essa noção. Eu não posso colocar uma pessoa, um leigo para fazer uma cirurgia no lugar do médico. Lembra disso, gente. O médico, ele não estuda tantos anos à toa, tá? Então, ali na cooperativa, nós temos que pensar nesse sentido, né? A pessoa pode ser uma pessoa maravilhosa, um caráter maravilhoso, mas dentro da cooperativa, a cooperativa vai dar oportunidade para que ele estude, se capacite para atuar ali dentro da cooperativa, tá bom? 21, gente. Qual a relação entre autonomia e responsabilidade individual dos cooperados, né? Qual a relação entre autonomia? Autonomia, eu faço o que eu quero. E responsabilidade individual, né, dos cooperados, né? A autonomia, gente, só existe quando acompanhada de responsabilidade. Cada cooperado deve agir de forma consciente e ética, né? Entendendo que suas decisões impactam o grupo. É muito importante que o grupo esteja constantemente sendo reunidos e debatido esse assunto para que as pessoas cheguem a um veredito que, sem consciência e ética, não vão a lugar nenhum, porque ninguém vai ficar ali vigiando um cooperado, né? Vigiando. A cooperativa, o grupo tem que ser muito coeso, porque todos participam da cooperativa, todos têm capital ali dentro da cooperativa. Então, essa consciência ética, né? Sem essa consciência ética, a cooperativa não pode existir.
22. Como a cooperativa pode estimular o desenvolvimento intelectual dos membros? Pergunta maravilhosa, fantástica, né? Oferecendo capacitações, palestras, intercâmbio, cursos técnicos e parcerias com instituições de ensino e extensão rural, né? Então, por exemplo, fazer uma cooperativa aí que está começando agora, fazer uma parceria com a Emater, né? Com a Epamig, com empresas dessas ligadas ao setor estadual, né? Municipal, federal, que dá extensão rural para as pessoas, até que eles tenham condição de ter seus próprios técnicos, e os seus próprios técnicos vão difundir as melhores tecnologias, as melhores sementes, os melhores adubos, né? Isso é importante? Sim, gente, isso é muito importante. Há muito pouco tempo atrás, gente, o espaçamento do plantio de milho era de 80 centímetros entre linhas a 1 metro, né? Hoje nós estamos de 40, 45 centímetros. Isso só é possível pelo conhecimento técnico e pela difusão de tecnologia, né? Quem levou essa tecnologia ao campo? Quem mudou essa tecnologia para o campo, né? Nossas vacas produziam 5 litros de média de leite dia. Essa era a média das vacas. Hoje estamos aí a 30, 35, 40. Você vê aí absurdo de leite por dia. Quem mudou essa genética dessa vaca? O conhecimento, né? As parcerias, as instituições de ensino, tudo isso foi modificando a ponto que as cooperativas hoje se tornassem aí uma potência, né? E os produtores que estão ali ligados, né? Já pensou, você tem uma vaca produzindo 5 leites, essa mesma vaca passa a produzir 30 litros de leite? É claro que seu ganho será maior, sua atividade vai melhorar, a cooperativa vai ter mais lucro na revenda desse produto, né? Na preparação desse produto para as outras atividades, e com isso o gerenciamento será eficiente e as sobras serão maravilhosas, né? Distribuindo, voltando para o cooperado. 23, gente. Quais são as consequências do descumprimento dos deveres cooperativos? Existe isso? Existe, gente. Isso é uma parte triste, mas existe. Quais são as consequências do descumprimento dos deveres do cooperativismo? Pode incluir advertência, suspensão ou até exclusão do cooperado, conforme previsto no Estatuto Social da Cooperativa, tá? Então, dentro da cooperativa, você, mesmo que tenha voto, mesmo que você seja cooperado, mesmo que você tenha parte do capital dentro da cooperativa, você não pode descumprir os seus deveres como cooperado, tá? Né? Isso aí é bem complexo, tá? Vamos lá, gente, 24 aí. Fechei aqui atrás. 24, pessoal. O que significa ser dono e usuário dentro do cooperativismo? O que significa ser dono e usuário? Você é dono e você usufrui dentro do cooperativismo. Significa que o cooperado utiliza o serviço da cooperativa e, ao mesmo tempo, é um dos proprietários da organização, com direito à gestão e aos resultados. Então, isso aí é fantástico, né? É uma empresa coletiva, gerado pela coletividade, gerado pelos companheiros, gerados por produtores, né? Então, o que isso é importante? É importante que você faz parte, né? Você fornece insumos e, ao mesmo tempo, esses insumos transformados, né? Você recebe pelo insumo e, na transformação do insumo, gera sobras? Gera. As sobras são lucros, gente, mas na cooperativa não se fala em lucro porque não é empresa privada. Gerou sobras, gerou lucro, é repartido entre os cooperados, né? Então, o que significa ser dono e usuário? Você é dono e você usufrui, né? É maravilhoso, só que tem que você estar junto com um punhado de dono e um punhado de usuário, né? Lembrando que as pessoas têm que ter
uma consciência dessa democracia, né? Bem, terminando esse tema, nós vamos iniciar aí o terceiro tema, né? Origem da extensão rural no Brasil. Já vamos passar para outro tema, origem da extensão rural no Brasil. Vamos lá, pessoal. O que é extensão rural? O que serve essa extensão rural? Extensão rural, o que é? Quando e como surgiu a extensão rural no Brasil? A extensão rural teve início em 1948 com a criação da Associação de Crédito e Assistência Rural, ACAR, em Minas Gerais, inspirada no modelo norte-americano. Seu objetivo era levar conhecimento técnico aos produtores rurais. Extensão rural hoje é sinal, gente, é muito utilizado nas cooperativas. Extensão rural são os técnicos preparados, contratados pela cooperativa para levar desenvolvimento técnico para os cooperados. Quanto mais produtos, né, quanto mais o cooperado produzir, melhor para o cooperado, né? Ele vende para a cooperativa, ganha mais, e a cooperativa recebe mais matéria-prima, seja o que for. E essa matéria-prima pode ser com a quantidade maior, pode ser transformada, né? Milho e soja, transformada em ração, leite, transformado em iogurte, leite desnatado, leite de caixinha, leite integral, chocolate, muitas outras coisas, manteiga, né? E todos esses produtos, quanto maior a quantidade, maior o lucro, maior as sobras. E quanto maior a sobra, melhor, tanto para a cooperativa, tanto para os cooperados também, né? A cooperativa crescendo, ela contrata mais pessoas, a localidade, ela é beneficiada, né? Lembrando disso. A diferença da empresa, a empresa privada, por exemplo, assim, ela pode ser montada aqui na região, que o produtor está, seja Araxá, Perdizes, qualquer um, mas ele pode buscar gente de São Paulo, Rio Grande do Sul e tal, porque a ideia dele é específica. É o desenvolvimento da empresa dele e pronto, né? A cooperativa, ela também tem aquela necessidade não somente beneficiar os produtores ali, né, recebendo a matéria-prima, melhorando essa matéria-prima, desenvolvendo essa matéria-prima e ainda ganhando mais dinheiro para que tenha sobras e retorne para o produtor, mas também dando oportunidade, né, através da transformação da matéria-prima, de emprego para toda a sociedade, né? E a sociedade ela participa ativamente, sendo que gera capacitação, pessoas que antes eram ali engraxate dentro da sociedade, elas podem se tornar ali um gestor ali da produção, né? Através lá dos cursos que a cooperativa produz e tudo mais, a pessoa vai crescendo, entra devagarinho na cooperativa e vai passando para os cursos e chega ali a níveis muito altos. Então, a cooperativa ela tem uma preocupação muito grande com o desenvolvimento regional. Empresa particular, ela pode ter esse comprometimento ou não, de acordo, e ela não vai ficar preocupando muito em desenvolver pessoas, ela vai procurar no mercado pessoas já completas, já desenvolvidas, seja onde estiver. Se estiver na sociedade bem, se não tiver, vai procurar longe, beleza? Então, vamos lá, extensão rural teve início, né? Isso aqui nós já falamos, beleza? Seu objetivo é levar conhecimento técnico aos produtores rurais, beleza? Então, isso é muito importante, porque na difusão do conhecimento é aonde que muda. Eu já falei para vocês que há pouco tempo atrás, gente, pouco tempo, estou falando isso há menos de 40 anos, né? Menos de 40 anos atrás, a tecnologia de plantio de milho, em grande maioria, era de 80 centímetros de espaçamento entre linhas, de 80 a 1 metro. As plantadeiras eram terríveis, né? Não tinha nenhuma acerta, não se conseguia colocar 5 sementes por metro, caía 6, 7, 8, 9, era terrível. O nível tecnológico aí, há 30 e poucos anos atrás, era terrível. Hoje, o nível de tecnologia é altíssimo, graças à extensão rural, os técnicos que foram
de fazenda a fazenda, levando ao conhecimento melhores máquinas, melhores tratores, melhores sementes, melhores qualidades genéticas, né? Enfim, tudo isso. Então, vamos lá. 26. Qual foi o principal objetivo inicial da extensão rural brasileira? Para que iniciou a extensão rural brasileira? Promover a modernização da agricultura, né? Aumentar a produtividade e melhorar as condições de vida do homem do campo por meio da educação e do crédito rural, né? Então, isso aí é muito importante. Se você chega nessa época aí, ó, qual foi o início da extensão rural brasileira? As pessoas queimavam as florestas, né? Por que queimavam as florestas? Porque no Cerrado as terras eram muito pobres, né? O alumínio era muito alto e impedia o plantio de lavouras no Cerrado. Então, duas coisas que não tinham valor, era Cerrado e as éguas, né? Porque as éguas eram mais fracas, né? E acabava, as pessoas queriam animais fortes, né? Para poder trabalhar nas fazendas. E os animais fortes eram os cavalos, as éguas eram mais fracas. Então, naquela época, né? As éguas não tinham muito valor e os cavalos também. E o cerrado também não tinha, né? Era uma coisa bem característica dessa época. Então, eles queimavam as florestas, né? E com aquela cinza da floresta, aquela terra da floresta, eles iam plantando ali, com enxada, com enxadão, né? Até que a terra ficasse exaurida, né? Até chegar à exaustão daquela terra, aonde começasse uma baixa produtividade, levar de 3 a 4 anos, plantando no mesmo local, aquela mesma cultura de enxada. A hora que o milho parava de produzir e tal, eles largavam aquela área, queimava outra floresta, né? Estocava a floresta e tal para plantar em outro local. Então, eles iam atrás de terras férteis, terras que tinham fertilidade, né? Hoje, não. Os cerrados hoje são muito valorizados por causa da extensão rural. Ensinaram o advento do calcário, o calcário anulou, cancelou aquele ali, o Al+3, o alumínio, que fazia com que a terra se tornava estéril, né? O excesso de alumínio impedia, bloqueava a absorção dos nutrientes pelas raízes. Então, agora, com o advento do calcário, né, se iniciou o plantio em larga escala no Cerrado. O Cerrado se tornou uma base importantíssima para a economia brasileira. O desenvolvimento de Minas Gerais cresceu muito, né? E com isso, né, veio a educação, veio o crédito rural, porque a extensão rural ele leva a educação e leva possibilidades também. O Banco do Brasil te auxilia você comprar um trator com a plantadeira, te auxilia você comprar os insumos e a semente para você plantar, né? Insumo é tudo aquilo que é utilizado na agricultura. Semente é insumo? Sim. Adubo é insumo? Sim. Calcário é insumo? Sim. Gesso agrícola é insumo? Sim. Inseticida, fungicida, acaricida, nematicida, tudo isso é insumo? Sim. Também é insumo, tá? Tudo aquilo que é utilizado na lavoura é considerado como insumo, né? Então, é através da extensão rural que isso chegou, né? Que isso começou, né? Em todo o Brasil. Gente, e faz muito pouco tempo, tá? A história, né? Ainda estamos aqui vivos para dar o exemplo que há muito pouco tempo, né? O Cerrado era muito desvalorizado, né? Se o Mr. Cool, só para vocês terem o exemplo aqui, o Mr. Cool começou aqui na CBMM, disse para o pessoal do Banco do Brasil, né? Isso eu era menino, né? Eu era bem meninão aí, menino de menos de 10 anos, então eu estava vivo nessa época, e ele falou que ia plantar batata no Cerrado. O povo riu, deu risada e tal, e ele trouxe um adubo esquisito, parecendo um talco branco, que era o tal do calcário, e esparramou esse calcário no Cerrado e plantou batata e levou sacos e sacos de batata lá para o Banco do Brasil para mostrar as batatas que ele produziu no Cerrado. Então, isso aí é uma forma, né, que a gente está falando do cooperativismo, uma forma maravilhosa, né? Que através do conhecimento, né? Esse Mr. Cole era americano, tinha conhecimento, era uma pessoa com muita capacidade. E ele veio aqui com conhecimento e mudou a visão
Então, gente, é muito pouco tempo, eu estou vivo, estou falando para vocês, eu lembro disso, né? Então, é muito pouco tempo atrás, pessoas com consciência, pessoas que vieram aqui em forma de extensão rural, levando conhecimento, mudaram, né, a, a, a região, né? Mudaram. Hoje nós temos aí, antigamente aqui não se falava plantar batata em Araxá, você até é doido, isso é coisa de louco, né? E hoje o que que acontece? Nós temos aí a Maquem, nós temos a Bem Brasil, nós somos uma cidade aí, uma região extremamente produtora, né, de batata. Então, olha como as coisas mudou e há muito pouco tempo atrás as pessoas achavam que era impossível, né? Impossível plantar em cerrado, e hoje os cerrados são altamente produtivos. Tudo à custa da extensão rural brasileira. 27, gente, falta 20 minutos, vamos correr aí. Temos que estar monitorando o tempo, porque pelo menos as 60 perguntas eu quero ler com vocês aqui. Qual o papel dos Estados Unidos na criação da extensão rural do Brasil? Aí, eu já estava falando do Mr. Cool, né? Mr. Cool americano. O modelo foi adaptado do Grant College System dos Estados Unidos, que integrava ensino, olha que importante, ensino, pesquisa e extensão agrícola, né? Influenciando diretamente o formato brasileiro. Então, essa região é boa para café? Vamos fazer a pesquisa, olha. Vamos plantar e verificar, sabe? Então, isso aí é que foi mudando tudo isso, né? Que integrava o ensino, né? O conhecimento, a pesquisa, que foi feita pesquisas em várias áreas aqui no Brasil, sobre plantios, né? Ah, tal área não planta, tal área... Não, vamos fazer a pesquisa. Qual que é o problema? Vamos fazer análise de solo. Por que esse solo não produz, né? Então, isso, o ensino e a pesquisa, elas andam juntos, são maravilhosas. Vamos colocar aqui 500 quilos de calcário, vamos colocar 600, 800, 900, 1.000, vamos ver o plantio, vamos ver o resultado. Isso é importantíssimo, né? O ensino e a pesquisa, elas andam de mão junto, né? E extensão agrícola, a extensão fala o quê? De técnicos levando o conhecimento, que o ensino e a pesquisa foi feito ali numa região, né? Foi feito ali num centro específico aí, adquirimos conhecimento, e esse conhecimento tem que ser extenso a todos os demais, né? Influenciando diretamente o formato brasileiro, né? Então, o crescimento. Há muito pouco tempo atrás, Mato Grosso não tinha esse nível de desenvolvimento agrícola que tem hoje. Piauí, né? É o Matopiba, né? Essa região do Matopiba, região maravilhosa, gente, fantástica. Maranhão, né? Tocantins, Piauí, né? E Bahia. Ali o Matopiba, lá hoje, gente, aquilo ali tem que ser visitado, né? Em termos de agricultura, aquilo ali virou o país de primeiro mundo, né? E está um desenvolvimento fantástico a cada dia que passa, né? O nível de desenvolvimento de plantio lá é incrível. E aquilo ali era abandonado, né? Há muito pouco tempo atrás, né? Então, a pesquisa e o ensino têm condição, e a extensão rural tem condição de levar esse desenvolvimento para todo o Brasil. Eu acredito que vai acontecer sim, tá? 28. Como a extensão rural evoluiu ao longo das décadas, né? Como essa extensão rural evoluiu ao longo das décadas? Inicialmente voltada à produtividade, né? Milho era terrível, né, gente? Milho era 30 sacas por hectare, né? E olha lá, hoje não tem muito limite mais, né? Podendo chegar até 200 sacas por hectare, né? A extensão passou a incluir temas como sustentabilidade, né? Inclusão social, igualdade de gênero e gestão participativa. O que é essa igualdade de gênero? Que a mulher ficava só em casa, né, gente? Não podia trabalhar, né? Hoje elas estão atuando, elas estão nas plantadeiras, nos pulverizadores, nos tratores, na gerência, né? Elas estão nos ajudando aí, né? 29. Qual foi o papel da Embrater? Isso aqui está errado. Embrater, não, gente. Isso aqui deve ser Embraer. Na história da extensão rural. Aqui, ó. Criada em 1974, Empresa Brasileira de Assistência Técnica e Extensão Rural,
coordenava e apoiava os serviços estaduais, mas foi extinta em 1990, o que gerou um vácuo institucional até a criação da Anater, em 2014, né? Então, a extensão rural é muito importante, gente, né? Ela é muito importante para o desenvolvimento da região. O Estado, o município, a federação tem que levar tecnologia, principalmente para os pequenos e médios produtores. Os grandes, eles já são grandes e chegaram a ser grandes por causa do conhecimento que eles têm, né? O pequeno não tem nem condição financeira, talvez não tem condição financeira de estudar os filhos, de estudar, e as vaquinhas dele ainda estão produzindo 10 litrinhos de leite, 5 litros de leite, né? Então, somente com a extensão rural, que é o conhecimento geral de tudo que já existe hoje no mercado brasileiro, né, e internacional, possa chegar a um pequeno produtor. 30. Qual foi o impacto da Revolução Verde na extensão rural brasileira, né? Essa Revolução Verde, né? O que é essa Revolução Verde, gente? Vamos lá. Intensificou o foco na produção e uso de insumos modernos, mas também gerou desigualdades, por favorecer médios e grandes produtores, né? A Revolução Verde é o seguinte: vamos produzir com tecnologia, né? E quem tem duas vertentes, né, que falam a respeito dessa resposta, né? Tem uma vertente que a extensão rural brasileira foi para os médios, para aqueles que já tinham um nível de estruturação, e outros que já estavam bem estruturados, que tinha condição financeira, porque toda tecnologia, gente, você precisa investir. Por exemplo, não se planta milho com tecnologia das décadas de 30 anos atrás, com 80 centímetros de espaçamento, com 3 linhas, né? Hoje se planta milho com 40, 45, 50 centímetros, né? Com plantadeiras aqui no Cerrado até de 40, 50 linhas. Então, para chegar a esse nível de investimento, para essa compra de tecnologia, ficou mais fácil que os médios e grandes produtores adquirissem essa tecnologia, tivessem condição até mesmo de financiamento, porque eles tinham porte, significa que tinha terra suficiente para dar em garantia ao banco para adquirir essa condição essa condição tecnológica, tratores mais fortes, plantadeiras maiores, né, com maior rendimento, né, com maior tecnologia, né? Tudo isso chegou com essa Revolução Verde. Então, os médios e os grandes produtores caíram de frente, foram na frente disso, perceberam que era uma oportunidade muito grande e que a tecnologia estava virando e correu atrás, né? O pequeno produtor, gente, veja bem, o pequeno produtor, a extensão rural, são projetos diferentes, né? O pequeno produtor, ele tem especificamente projetos para pequeno produtor, né? Eu não posso dar um projeto de pequeno produtor para um grande produtor. O grande produtor, ele tem 1.000, 10.000, 15.000 hectares para plantar. O pequeno produtor pode ter 10 hectares. Eu não posso levar o nível de tecnológico de um grande para um pequeno. Especificamente, esse de 10 hectares, ele vai plantar milho e soja? Ele pode plantar o que ele quiser, mas vai dar um retorno para ele? O custo vai ser viável para ele? O investimento que ele vai ter plantando 10 hectares, ele vai conseguir pagar esse investimento? Não, a resposta é não. Então, veja bem, isso aqui é uma pergunta interessante. Qual foi o impacto da Revolução Verde na extensão rural? Beneficiou médio e grande, sim. Né? Por quê? Porque o pequeno ele precisa especificamente de uma extensão rural voltada para ele, né? Criação de peixe, criação de porcos, criação de granjas, né? E hoje, por exemplo, aqui nós vemos aí uma produção muito grande aí de leite em estábulo, vacas estabuladas, né? A vaca hoje só ela anda ali num espacinho muito pequenininho para pegar sol, algumas nem andam, né?
né, o sistema de bar está aí, então são pequenas áreas aí que você leva toda a comida, né, do gado ali, então existe tecnologia para pequeno, existe tecnologia para médio, existe tecnologia para grande produtor. Inicialmente, a extensão rural, inicialmente, melhorou, favoreceu os médios e grandes. Por quê? Porque eles vinham com grande... precisava grandes extensão de terras para que a tecnologia que estava vindo ali da Revolução Verde fosse instalada, né? Então, os pequenos não tiveram essa participação inicial. 31, gente, como a extensão rural contribuiu para o desenvolvimento regional? Vamos lá. Como a extensão rural contribuiu para o desenvolvimento da região? Levando conhecimento técnico, organização social e incentivo à diversificação de culturas. Ela contribuiu para o desenvolvimento econômico e social das comunidades rurais. Veja bem, a extensão rural, ela foi lá do pequeno produtor e falou, escuta, você está plantando uma mandioquinha para a sua sobrevivência, vamos plantar mandioca para fazer farinha de mandioca, vamos empacotar essa farinha de mandioca, vamos entrar como fazer uma cooperativa dos pequenos produtores de mandioca de perdizes, e até hoje a mandioca de perdizes é famosa, né? Então, a extensão rural leva o conhecimento, coloca as mulheres ali numa condição ali, né, importantíssima de ter conhecimento, de modificar uma matéria-prima, né? Qual variedade de mandioca deve ser plantada, como deve ser plantada para produzir mais rápido e mais produtiva. Então, uma pequena propriedade planta mandiocas já com variedades modificadas, específicas para isso, elas conseguem grandes produtividades e através do conhecimento de como modificar essas mandiocas, como fazer polvilho, qual que é a melhor variedade de mandioca para fazer polvilho, qual que é a melhor variedade de mandioca para fazer farinha de mandioca, né? Então, tudo isso, né, é importantíssimo. Biju de mandioca, qual que é a diferença de farinha de mandioca, farinha fina, farinha média ou biju, né? Como eu devo fazer, como eu devo empacotar, qual que é o nível de higiene para que seja aceito no mercado. Então, isso é muito importante e vem com a extensão rural, né? Então, a extensão rural contribuiu muito para o desenvolvimento regional, né? Tem uma pequena propriedade, por exemplo, que as goiabas viravam barro debaixo do pé. O profissional ligado à extensão rural foi lá e promoveu a produção de doce de goiaba com higiene, né? Com toda e mais plantio de goiabas precoces, que são mais produtivas, para que a pessoa começasse a produzir grandes quantidades de doce de goiaba. E assim as pessoas foram vencendo na vida, né? Então, isso aí foi fantástico. E é fantástico até hoje, e precisa desse conhecimento, né? 32, gente. Quais instituições substituíram o papel da Embrater após 1990? As Emater, gente. Emater. As Emater estaduais continuaram o trabalho de assistência técnica e, posteriormente, a Anater assumiu a coordenação nacional. Então, as Emater, elas cuidavam justamente da extensão rural. Depois que elas foram fechadas, a Anater, ela veio e assumiu essa coordenação. Isso é só uma informação e foram extremamente importantes, né, na extensão rural, tá? 33. Que papel tiveram as universidades na história da extensão rural? Opa, tem faculdades aí maravilhosas, né? Faculdade de Agricultura, né? Há 35 anos atrás eram menos faculdades que tem hoje, difíceis de entrar na faculdade de Engenharia Agronômica, né? Elas passaram a desenvolver projetos de extensão universitária, né? Promovendo a integração entre pesquisa acadêmica e comunidades rurais. Eu mesmo, quando estudei agronomia, era obrigado, nós tínhamos que fazer projetos sociais para ensinar, né? Eu estudei na faculdade de Tuiutaba, hoje ligada
a UFO, né, ela tinha a obrigação da gente fazer projetos sociais ensinando, né, as pessoas de baixa renda a fazer hortas comunitárias, né? Eles tinham carência alimentar muito grande, nós íamos em bairros isolados lá na cidade e identificávamos essas comunidades, e essas comunidades era só arroz e feijão, né? Então, ensinamos, doamos, né, todo o adubo, a semente e a técnica para a produção de hortaliças, né, para que eles tivessem melhor qualidade na alimentação, né? Então, isso aí é importantíssimo. Eu participei dessa extensão rural ligada à universidade. 34. Quais são os principais marcos legais da extensão rural do Brasil? Né? Quais são os principais marcos legais? Entre os marcos estão a Lei número 12.188, de 2010, Política Nacional de ATER, e o Decreto número 8.252, de 2014, que regulamenta a atuação da Anater. O que são essas Anater, gente? São empresas ligadas à extensão rural. Como a extensão rural número 35, gente, vamos lá, né? Estou aí, está faltando 5 minutos, gente, para terminar o horário, né? Infelizmente, não vamos, o assunto é muito grande, né? Vai ficar aqui para vocês, peço a todos que vocês que dêem uma lida depois, né? No finalzinho, eu tenho o resumo geral de tudo que foi falado aqui, de cada item, tá bom? Peço a vocês que dêem uma lida, por favor. O tempo é pouco, a matéria é longa, mas é fácil, é bem fácil, tá? Vamos continuar até dar o horário correto, gente. Falta 5 minutos. Número 35, como a extensão rural fortalece a agricultura familiar, né? Por meio da capacitação, gente. Sem capacitação, esquece. Não tem condição de você melhorar a agricultura familiar, né? A agricultura familiar, né? Ela começa com uma pessoa plantando algumas poucas coisas para sobrevivência, aquilo que ele entende, ou que veio de conhecimento de pai para filho e tal, e aquilo ali vai, mas produz muito pouco, demora muito, e muitas vezes você vê condição até de miséria, né, nessas sociedades, tá? Mas por meio da capacitação, né, acesso à tecnologia, gestão e mercado, valorizando o saber local e promovendo inclusão produtiva, né? Essa inclusão produtiva pode ser, inclusive, as cooperativas. Com isso, as cooperativas dão crédito, dão insumos, dão sementes, né? Muitas das cooperativas também tem o supermercado, né? Então, você alimenta, você fornece depois os produtos, abate, paga o supermercado. Então, através dessa capacitação geral, gente, a agricultura familiar, ela floresce de uma maneira fantástica, né? Ela começa a vender aquele líquido, como é que chama? O pessoal chama isso aí de fumaça líquida, né? A fumaça líquida é muito utilizada para dar aquele aroma de churrasco gostoso, de carvão, né? Então, todo esse conhecimento aí pode vir e é muito bem aceito na agricultura familiar, tem um desenvolvimento fantástico, gera uma renda maravilhosa, né? E é inúmeras as quantidades hoje de renda de uma pequena propriedade. É inúmero, gente. Nós podemos fazer em pequenas áreas muita coisa, muito plantio, muita criação, né? E a obtenção de renda numa pequena área hoje é muito viável, né? Dentro de uma área familiar onde todos trabalham, mãe, pai, filhos, né? Todos podem trabalhar e ganhar dinheiro, tá bom? 36, porque a extensão rural é considerada uma política pública estratégica, gente. Por quê? Mas porque beneficia, gente, o pequeno, gente. O pequeno, médio e o grande, né? Mas o desafio sempre é com o pequeno, porque promove segurança alimentar, importantíssimo. Sem alimento, quem vive? Ninguém, né?
qualquer sistema de governo que proíbe, impede ou dificulta a extensão rural, o desenvolvimento do pequeno, do médio e do grande, está colocando em risco a segurança alimentar. Né? Sempre o pequeno, o médio e o grande produtor, ele tem que ser incentivado a trabalhar, não receber dinheiro. Por quê? Dinheiro ninguém come, gente. Ninguém come dinheiro. Nós precisamos do produtor lá no campo, incentivado, bem remunerado, bem capacitado, para que promova essa segurança alimentar. Que as feiras das nossas cidades estejam cada vez mais cheios de produtores, pequenos produtores, levando os seus produtos, as suas bananas, os seus vegetais, os seus frangos, né? Enfim, tudo aquilo que ele produz, né? Sustentabilidade ambiental, né? Isso é muito importante. E redução da pobreza rural, né? A pobreza rural, muitas pessoas, isso aí na minha época era muito fácil, né? Você verificava que as pessoas tinham grande quantidade de terra, mas não tinham conhecimento e nem sabiam como sair daquela condição. Então, eram gerações de pobreza em cima de terras muito prósperas, né? Mas não tinha tecnologia, não tinha conhecimento e não tinha ajuda. Então, isso aí, a pobreza rural era muito grande, impactando diretamente o desenvolvimento do país. Quanto mais você desenvolve, o país é muito grande, nosso Brasil é muito grande, né? E assim a gente consegue, né, desenvolver o pequeno, o médio, o pequeno, o médio e o grande produtor, você alcança uma condição maravilhosa, né? Porque, em primeiro lugar, vem Deus, claro. Em segundo lugar, a alimentação. Ninguém vai viver nesse mundo sem alimentação, né? E as pessoas com conhecimento, com sustentabilidade, eles conseguem prover o sustento para suas próprias vidas, beleza? E o excedente acaba chegando nas nossas mesas. Pessoal, 36 perguntas, 36 respostas, são 60 perguntas, 60 respostas, depois tem mais um resumo no final falando a respeito desse assunto, tá? Agradeço muito a participação de vocês. Carlos, um grande abraço para você, mas infelizmente chegou na hora da gente terminar, né? A nossa tutora nos deu 1h30, né? Começamos às 7h, já são 8h31, né? Me despeço aqui, deixo a matéria com vocês, espero que seja proveitosa. Um grande abraço, até a próxima oportunidade. Valeu, pessoal. Muito obrigado, tutora. Valeu. Abração, gente.